Então, olha, vamos falar, né, hoje, né, sobre triagem neonatal, tá? Então, o objetivo vai ser, né, contribuir com o cumprimento de meta, né, da triagem neonatal universal, tá? Então, quer dizer, nós temos que saber sempre que as crianças, né, irão fazer, né, a triagem neonatal, é um direito da criança, tá? E, então, é um dever também nosso verificar se está ocorrendo ou não, se está sendo realizado, né, os exames de triagem neonatal, tá? Verificar se já se realizou, né, a triagem neonatal no primeiro atendimento do recém-nascido, atentar para os resultados dos testes, né, é sempre importante você verificar os testes, né, ver os resultados, tá? E orientar o encaminhamento quando algum teste né, alguma anormalidade. Então, é muito importante, né, nós realizarmos, né, o teste do pezinho, né, que é o teste de triagem, tá, biológica. Ele é importante por quê? Para detectar, né, doenças metabólicas, hereditárias e infecciosas, tá? E que não se manifestam clinicamente no nascimento, tá? Mas se você detectar essas doenças, né, precocemente, elas terão uma evolução muito melhor e essas crianças, né, poderão ter um prognóstico muito melhor, tá? Por exemplo, olha, o teste, né, o teste do pezinho, ele está, né, obrigatório desde 1991. Iniciou, né, com o quê? Com o hipotiroidismo congênito, né, para você fazer a triagem do hipotiroidismo. Depois veio fenilcetonúria, tá? Aí depois, né, foram introduzindo todos esses exames que nós sabemos hoje em dia, tá? Que o SUS, né, oferece, tá? E a triagem neonatal, nós temos, né, todas essas triagens, né, que nós fazemos. Então, a triagem neonatal é composta por todas essas daqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, teste do pezinho, triagem auditiva neonatal, que é o teste da orelhinha, ele é obrigatório desde 2010, tá? Ela é importante para a detecção precoce, né, da deficiência auditiva. Ela avalia as vias auditivas cocleares periféricas, do tronco encefálico e do nervo auditivo, por meio de emissão otoacústica, né, evocada. Essa que nós utilizamos, né, a emissão otoacústica evocada para você avaliar a audição dessa criança. Temos o teste da linguinha, que ela é obrigatória desde junho de 2014, tá? Que ela detecta qualquer alteração no frênulo lingual e que o que acontece, né? A anquiloglossia, né, que é a língua presa, né, total, ela dificulta a amamentação. Mas a única que dificulta a amamentação é a anquiloglossia, tá? As outras tipos, né, de língua, né, de pregas, né, sublinguais, elas não vão atrapalhar tanto a amamentação, então não há necessidade de realizar nada. Tá? O teste do coraçãozinho, ele é feito, né, pela oximetria do pulso e fornece o diagnóstico, né, de precoce de cardiopatia congênita crítica, né, quer dizer, que pode levar, né, à morte súbita do recém-nascido. O teste do olhinho, conhecido como reflexo vermelho, ele é importante, né, para as possíveis alterações oftalmológicas no diagnóstico precoce de catarata congênita, de glaucoma e de tumores também. Nós vamos falar um pouquinho de cada um rapidamente, tá? Então, olha, pelos dados, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós temos que a cada 1.000 bebês nascidos vivos, de 8 a 10 pode apresentar alguma malformação congênita, tá? Então, quer dizer, algum problema ocular, entendeu? Não é só uma formação de falta de dedo, né? De alguma malformação que você vai visualizar, né? Você pode ter alguma malformação também, né? Do sistema endócrino metabólico, entendeu? De problemas auditivos, visuais, tá? Então, tudo isso. Então, olha, o, hipo, o, hipo, o hipotiroidismo congênito, né, primário, né, quer dizer, que é da tireoide, né, da glândula tireoide, o problema está na glândula tireoide,
é um defeito endócrino metabólico congênito mais frequente que existe, tá? E cuja prevalência é de 1 para 1.500 nascidos vivos, tá? Para 1 a 4.000 nascidos vivos, e acomete 2 vezes mais o sexo masculino, o sexo feminino, tá? A síndrome de Down, ele acomete de 1 a cada 150 nascidos vivos. Cerca de 1 a 2, né, de cada 1.000 nascidos vivos apresentam cardiopatia congênita crítica, tá? Então, quer dizer, é importante, né, se você conseguir, né, detectar alguma doença precocemente, você vai ver, né, que você consegue, né, diminuir essa mortalidade, né? Então, é importante. Olha, no Brasil, cerca de 200.000 pessoas ela tem o traço falciforme e 3.500 tá, crianças com a doença falciforme por ano, tá? Que ocorre. Em 2009, houve a obrigatoriedade, né, de acrescentar o teste de imunoglobulopatia, né, no teste do pezinho, tá? Então, foi muito importante, foi um passo importantíssimo e diminuiu bastante, né, a morbidade dessas crianças, né? Que detectando precocemente, você vai poder intervir precocemente. A incidência de perda auditiva na população infantil é de 1 para 6 a cada 1.000 nascidos vivos, né, normais, tá? Enquanto que aqueles que são atendidos em UTI neonatal, a perda auditiva é de 1 a 4 para 100 recém-nascidos. Então, olha bem como que as crianças que vão para a UTI neonatal, eles têm muito mais problemas, né, de perda auditiva, tá? A acuidade auditiva delas, né, diminui bastante, tá? Há uma perda. Então, agora vamos falar um pouquinho, né, do teste do pezinho, tá? Ele é sempre coletado, né, entre o terceiro e o quinto dia de vida, tá? Sempre no papel filtro, eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Para onde vocês vão. E ele é sempre, né, coletado, né, nas partes externas do calcanhar, tá? Nunca, né, na parte central, porque pode, né, pegar o osso, né, do calcanhar e dar alguma osteomielite, tá? Então, sempre se faz. Sempre, né, ocorre porque, né, no terceiro e quinto dia de vida, né, que se colhe, tá? Não é colhido na maternidade, porque é só entre o terceiro e quinto dia de vida, tá? Por quê? Porque há uma diminuição do pico fisiológico do TSH, tá? 72 horas, porque o bebê já nasce com TSH alto, então depois diminui fisiologicamente, tá? Então, se você colher no segundo dia, vai dar um hipotiroidismo congênito, né? O quê? Um hipotiroidismo congênito pela própria fisiológica, tá? Então, nós vamos ter, né, o TSH vai estar alto, tá? E depois ele diminui, tá? E é muito importante também, o bebê ele tem que receber o leite, tá? Aminoácido, tá? Para não dar falso negativo, né, na fenilcetonúria, tá? Então, ele precisa estar alimentado, tá? Já ter evacuado, né? E para poder, né, reduzir os níveis, né, de hormonais, né, da mãe, tá? Então, é a partir do terceiro a quinto dia de vida. O teste do pezinho aqui mostra, né, por exemplo, né, no início, né, foi só a fenilcetonúria, o hipotiroidismo, aí depois começou, né, a colocar doença falciforme, depois fibrose cística e agora, né, o ampliado, tá? É hiperplasia congênita e deficiência da biotinidase. Então, olha, pelo SUS, tá, gente? Pelo SUS, nós vamos ter, né, o que vão verificar, né? Quais são as doenças? A, a fenilcetonúria, o hipotiroidismo congênito, doença falciforme, né? Que são as hemoglobinopatias, tá? Dentro dessas hemoglobinopatias está a doença falciforme e está também, né, a talassemia, tá? A fibrose cística e a hiperplasia adrenal congênita e deficiência da biotinidase, certo?
Essas são as doenças que são averiguadas, né, pelo SUS. Aqui, olha, tá vendo? Olha, você colhe, né? Aqui, olha, sim e sim, tá? Aqui você não deve funcionar o calcanhar da criança, né? Sempre na lateral, tá? Esse aqui é o papel filtro, né? Em que tem que estar, olha, todinho, né? Arredondadinho, ó, preencher todo esse círculozinho aqui, tá vendo? Olha, para vocês, né, terem um exame, né, correto, né? Não ter falso positivo e falso negativo, tá? E aqui, olha, aqui nós temos, né, os exemplos, né, de amostras mal colhidas, tá? Por exemplo, na letra A, tá, nós temos o material insuficiente, tá? Esse aqui, olha, um material suficiente, né, todo o papel amassado, tá vendo? Muito mal colhido. Esse aqui, né, excesso, tá? Esse aqui, ó, também o material insuficiente. Esse aqui já está o material contaminado, tá? E esse aqui hemolizado, tá? Então, tudo isso vai dar alteração no teste do pezinho. Então, é muito importante uma boa coleta, né, para que possa, né, ser realizado ser confiante, né, aquele resultado, né? Vocês veem, ó, o ideal é ficar assim, olha, tá vendo, ó? Todos esses círculos preenchidos, né, e bem certinho, tá? Não adianta dar um pingo só. Então, olha, nós vamos ter, né, algumas alterações, tá? No caso, olha, as condições, por exemplo, algumas alterações condições maternas que alterariam, né, a triagem neonatal biológica do recém-nascido, tá? Nós vamos ter, olha, por exemplo, tá? Só vou dar um exemplo para ser rápido, tá? Tem mães que usam, né, corticoides, tá? Então, pode dar alterado o 17, né, hidroxiprogesterona, tá? Pode estar diminuída, tá? Então, depois nós vamos ter que colher novamente, tá? Quando que a duração dessa interferência ainda é desconhecido, tá? Depende muito, né, da classe do corticóide que você usa, tá? Mas em 1 a 2 semanas você colhe novamente, tá? Geralmente é no 28º dia você colhe, tá? Porque o teste do pezinho, o ideal, né, é colher, né, até o 28º dia de vida, tá? Após o 28º dia de vida, pode-se até colher, tá? Mas em situações assim muito especiais, por exemplo, em população indígena, população que tenha difícil acesso, né? Então, algumas situações assim, tá? Fora isso, né, evitar, porque vai dar muito falso positivo ou falso negativo, tá? Olha bem, ó, tratamentos que afetam a triagem neonatal dos recém-nascidos lá dentro da UTI, tá? Por exemplo, a nutrição parenteral total, tá? Vai levar, né, os aminoácidos, tá? Então, você pode, né, você só vai colher, tá? No bebê, na UTI, tá? Quando depois que de 4 a 24 horas após a interrupção da nutrição parenteral, tá? E assim nós vamos, né? A transfusão da hemácia, né? Somente depois, né? 120 dias depois da última transfusão, tá? Porque no recém-nascido, né? Retido, quer dizer, internado, né? Na UTI, nós vamos colher esses exames, tá? Mas geralmente, olha bem como é que faz ser, olha. As recomendações, tá? Segundo o peso e a idade gestacional. A criança, né, com maior do que 1.500 e maior do que 32 semanas, você escolhe 3 amostras, tá? Na criança na UTI. A primeira na UTI, na admissão da UTI neonatal, tá? Antes dela fazer qualquer intervenção, antibiótico, né? Uma dopamina, tá? Antes de realizar qualquer transfusão, tá? Nutrição parenteral. Depois, né, você colhe uma amostra 48 a 72 horas após a coleta da primeira amostra e depois a terceira amostra até o 28º dia, tá? Sendo que a primeira amostra, olha, é TSH, fenilcetonúria, fibrose cística, hemoglobinopatia, hiperplasia adrenal congênita, né? E a deficiência de biotinidase. Tá? A segunda amostra você vai colher também, olha, tá vendo? Só não vai colher a hemoglobinopatia, tá?
Aí a terceira amostra você vai colher o TSH, tá? Então, olha, aqui só para vocês verem, né? Aqui só para vocês saberem, né? Como é que realiza que o bebê também, né? O RN que está na UTI também realiza o teste do pezinho, tá? É porque a gente acha, né, que só o bebê, né, é normal, tá? Mas não. E outra coisa também, olha, a coleta, né, após a transfusão, olha, você colhe, né, a primeira amostra 10 dias após a transfusão, tá? E na segunda amostra 120 dias após a última transfusão, tá? Então são 2 amostras, tá bom? Então, olha, o teste do pezinho, né, uma das doenças, né, que ele vai verificar é o hipotiroidismo congênito, certo? Sendo que ele é a principal causa, né, de retardo mental, né, de deficiência mental na infância, tá? Ela é a principal causa, tá? O hipotiroidismo congênito é uma emergência pediátrica, tá? Por quê? Porque ela vai ter uma redução generalizada de todos os processos metabólicos. O hormônio tiroidiano, ele é importantíssimo, né? Para quê? Para funcionamento, né, de vários órgãos e sistemas. E tem um papel fundamental na maturação do sistema nervoso central, tá? Então, é muito importante, né, o prognóstico, por exemplo, o QI, né, da criança, ela está relacionado com o início precoce do tratamento, tá? Quanto mais você iniciar precocemente esse tratamento, melhor vai ser o prognóstico intelectual dessa criança, tá? 20% dos casos positivos não apresentam sintomas nenhum no período neonatal. Então, o teste do pezinho ele veio para realmente inovar e melhorar bastante o prognóstico dessas crianças. Porque se você iniciar o tratamento bem no início, né, bem precocemente, essas crianças não vão ter retardo mental, tá? Então, olha, o quadro clínico, né? Isso aqui é um quadro clássico, tá? Mas vocês não vão encontrar isso normalmente no bebê, tá? Nas 2 primeiras semanas você não vai encontrar, tá? Muito difícil. Só se for, né, tiver uma genesia de tireoide, né? Então aí você não vai ter zero, né, de hormônio de tireoide, aí sim você vai encontrar, né? Depois de 72 horas de vida. Olha, uma hipotonia muscular, icterícia prolongada, uma dificuldade respiratória, cianose, anemia, constipação, a sonolência excessiva, tá? Aquele bebê, né, não quer dizer, gente, hérnia umbilical, não quer dizer que todo bebê que tem hérnia umbilical, né, que vai ter hipotiroidismo, né, que tem mais complicação, tá? Um alargamento muito grande das fontanelas, tá? Está relacionado. Deficiência ponderoestatural, tá? É um bebê, né? Isso daí eu vi no bebezinho agora, né? Que tinha 4 meses, ele não estava crescendo. Tinha o teste do pezinho normal, tá? Só que eu solicitei novamente o TSH, né? O T4, e veio realmente que ele estava com hipotiroidismo. E iniciou já, né? É melhor você iniciar do que você deixar, né, essa criança não tendo uma deficiência, não tendo um crescimento, né, normal, tá? E depois que iniciou olha, melhorou o intestino dela, melhorou o crescimento, ela começou a engordar, tá? Começou a crescer, foi assim bem interessante. O atraso na dentição também pode ter, retardo na maturação óssea, pele seca e sem elasticidade, né? Esse aqui é aquele quadro clássico de hipotiroidismo, né? Só que nós não vamos ter isso, tá? Nós temos também a macroglossia, né? Muito comum, né? A criança, né? Mas isso você não vê isso, né? Coisa de livro. O que você vê é deficiência ponderoestatural, tá? Pode ter um atraso na dentição, tá? Mas só. Então, olha, as crianças, né, com nível, né, de acima de 20 na triagem são imediatamente encaminhadas para avaliação clínica e exames confirmatórios. Você faz pelo T4 total, TSH livre e pelo T4 livre e TSH, tá? Você vai colher, né, do sangue venoso, tá? Você não vai fazer um novo teste do pezinho. Se der alterado o TSH, tá? Você vai realizar
um novo exame mais de sangue venoso, tá? É uma causa, né, comum, né, de deficiência mental, já falamos, né? Então, olha, a deficiência de hormônio tiroidiano a partir da segunda semana de vida já causa alguma lesão neurológica. Então, para vocês verem como que é importante, né, haver, né, um tratamento precoce, tá? Vamos ver até agora, né, a fenilcetonúria, tá, que é uma doença, né, genética autossômica recessiva, tá? O que que ela é? É a deficiência ou ausência de enzimas, né, hepáticas, tá? Que é a fenilalanina hidroxilase, tá? O acúmulo da fenilalanina, né, o que que acontece? O acúmulo de sangue, né, de aminoácido, desse aminoácido e o aumento da excreção urinária, né, de ácido fenilpirúvico, tá? Fenilpirúvico, tá? Então você vai ter isso, né? Um aumento desse aminoácido, né, um aumento no sangue e um aumento também da excreção urinária do ácido fenilpirúvico. Antes, né, você só fazia, ele é um erro inato do metabolismo, né? Você só fazia o diagnóstico você dosando, né, esse ácido, né, na urina, tá? Hoje não, já temos, né, já em condições de realizar, né, via no sangue, tá, hematológico. Então, o que que você vai ter também, né? Um atraso de desenvolvimento, um retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, você pode ter convulsões, alterações eletroencefalográficas, deficiência intelectual e aquela criança tem cheiro de mofo, tá? É, a mãe fala, né, que ela tem um cheirinho, tá? Então, isso aí. E o tratamento é super simples, né? A única coisa que você vai fazer, o que que é? É uma dieta, né, pobre em fenilalanina, tá? Você não vai tirar totalmente a fenilalanina, tá? Dessas crianças. Só que você vai diminuir, tá? Então, olha, ele é considerado normal, a fenilalanina tem que estar menor do que 4 miligramas, tá? Por decilitro, tá? A fenilalanina, entre 4 e 10, são solicitadas mais 2 coletas de sangue em papel filtro com intervalo de 1 mês cada coleta, tá? E a fenilalanina maior ou igual a 10, ela já é chamada, né, por um médico para aí você tem que realizar, né, o sangue venoso dessa criança para confirmar o diagnóstico, tá? Então, é isso que você tem que fazer, tá? Maior, entre 4 e 10, você vai coletar mais 2 vezes o sangue em papel filtro com intervalo de 1 mês cada coleta, tá? Se der maior do que 10, é uma criança que você deve chamar, né? Deve encaminhar ela já para o neuropediatra e já colher um sangue venoso também para confirmação do diagnóstico, tá? Então, olha, nós vamos ter, né, a fenilcetonúria clássica, leve e transitória ou permanente, tá? Essa transitória permanente é aquela que fica entre 4 e 10, tá? Que eu estava falando lá atrás, tá? E isso daqui, o que que acontece? Ele não vai precisar de tratamento, não vai precisar de nada. Só que é importante nós sabermos, né, que essas crianças que têm a epifenilalamina, a transitória ou permanente, elas, se for do sexo feminino, vai ter que ter cuidado, porque quando ela ficar grávida, tá, ela tem que ter uma dieta, né, restritiva de fenilalanina, tá? Por quê? Porque eles têm, né, ela vai ter, né, um aumento, né, de chance de 21% de um bebê com deficiência mental, 24% com microcefalia e 13% baixo peso ao nascer. Então, essas meninas, né, que têm essa, né, hiperfenilalanemia transitória, então você tem que falar com os pais, né, que ela precisa, quando ela ficar grávida, ela precisa ter uma restrição da fenilalanina, tá bom? Então, ó, as hemoglobinopatias, né? A hemoglobinopatia também, né, é uma gene, né, mutante, certo? Que codifica a produção de hemoglobina anormal, tá? Que seria, né, a SS, vocês sabem, né, que é a hemoglobina SS, que é a hemácia em forma de foice, certo? E esse exame também, ele vai diagnosticar o quê? Talassemia, tá? Que a talassemia
ela é a hemoglobina dela, ela é normal, tá? Porém, né, nós temos, né, alteração no... Quer ver, olha? Ela tem alteração, né, na cadeia polipeptídica, né, no conteúdo quantitativo de cadeia polipeptídica, mas a hemoglobina, ela é normal, tá, na talassemia, tá? Então, ela vai encontrar, né, alguma alteração na hemoglobina, ela vai detectar. Nós temos 2 tipos, né, para poder realizar esse exame, tá? A eletroforese, tá? E também a cromatografia líquida, tá? O primeiro exame, se você der suspeito, você deve coletar uma segunda amostra, tá? E você também deve fazer o quê? Se deu realmente suspeito, coleta-se, ou também você coleta também a amostra dos pais, né? Para você, né, fazer o quê? Aí você faz para a mãe, né, um perfil hemoglobínico, tá? Materno, tá? Dos pais, né, para ver se realmente essa criança tem ou uma doença falciforme, ou ela tem uma talassemia, tá? Qual é o tipo de hemoglobinopatia que tiver. Mas deu alterado, encaminha, né, no caso, tá? Encaminhar para quem? Para o hematologista, tá? A única, né, vocês viram lá atrás que a prematuridade e a transfusão, ele é restritivo, né, para a triagem de anemia falciforme. Então, se essa criança, ela ficou na UTI, tá? Ela foi prematura ou teve uma transfusão, vocês viram, né, que vai ter, né, vai mudar, né, essa coleta dessa criança, tá? Então, isso é importante, está lá naquelas tabelas, tá? Agora, né, outra, né, é a fibrose cística, tá? Que é através, né, pela dosagem da tripsina imunorreativa, tá? Se ela tiver, né, menor do que 70, ela é considerado normal, tá? Para as crianças, tá? Isso aí é normal. Agora, se ela tiver maior ou igual a 70, deve solicitar um novo teste, né, do pezinho entre a terceira e quarta semana do RN, e se mantiver alterado, né, vai encaminhar, né, para o gastropediatra, né? Porque o que acontece? A fibrose cística, ela é uma doença hereditária, autossômica recessiva, tá? Que também, o que acomete todas as glândulas exócrinas, né? Que acomete principalmente os pulmões, tá? E o pâncreas, né? Porque ela reduz, né, a excreção de cloro pela membrana celular e ocorre muito o fluxo de sódio. Então, o que vai acontecer? Todas as secreções vão ficar muito viscosas, né? A viscosidade muito grande, tá? Então, fazendo o que acontece? Muita secreção no pulmão com aquela secreção muito viscosa vai ter pneumonia de repetição, tá? São crianças, né, que têm esteatorreia, né, quer dizer, tem a eliminação de gordura pelas fezes, tá? Porque elas também, né, não vão produzir, né, as enzimas, né, que nós temos, né, no pâncreas, tá? Então, é uma criança, né, que tem a mortalidade alta, né, e que tem uma sobrevida também, né, não muito grande, tá? Poucas são as pessoas que conseguem, né, chegar com 30 anos, né? Lógico, né, que existe, né, vários graus, né, mas você vai ver, né, que aquele clássico, né, a fibrose cística clássica, ela tem uma sobrevida, né, bem baixa, tá? Então, olha, nós vamos ver que ele é responsável, né, a deficiência de biotinidase. Ela é responsável, né, por liberar a vitamina biotina dos alimentos. Auxilia na digestão dos alimentos. Tá. Né? Então, olha, gente, nós temos o teste do pezinho, né? Isso aqui é quando você é feito particular, né? Porque pode ser feito, né? Teste do pezinho, tá? Particular. Então, nós temos 2 testes, né? O teste do pezinho master e o teste do pezinho plus. Vocês sabem, né, que quando tem convênio, é obrigado eles pagarem, né, o teste do pezinho master ou plus, tá? Então, isso é importante para vocês saberem também. Então, olha, fenilalanina, né, e outras aminoácido-patias, por exemplo, hipotiroidismo, tem todas aquelas, né, que o SUS oferece, mais a galactosemia, tá?
A toxoplasmose congênita, olha bem que interessante. A sífilis congênita, citomegalovírus congênito, doença de Chagas, tá? Então, quer dizer, são doenças, então vocês viram, metabólicas, né? Endócrinas, e são doenças o que também? Infecciosas, né? Congênitas, que nós podemos fazer o diagnóstico através da triagem neonatal biológica, tá? O teste do pezinho plus, nós temos, né, a fenilalanina, tá? O hipotiroidismo, a hemoglobinopatias, hiperplasia da adrenal, fibrose, galactosemia, tá? Deficiência biotinidase e a toxoplasmose congênita, né? Ela é um pouquinho, ela é melhor, né, do que o do SUS, mas o teste pezinho master é o melhor de todos, tá? Então, olha, a triagem auditiva, tá? Agora, né, nós acabamos o teste do pezinho, tá? Vamos para a triagem auditiva. A triagem auditiva, ela deve ser o quê? Universal, tá? Também, tá? Todas as triagens, né, neonatais, ela é universal. Ela é obrigatória até os 3 meses de idade, tá? Para ocorrer o quê? Um tratamento adequado, né, pelo menos antes dos 6 meses de idade. Que quanto melhor você encaminhar essa criança, né, ela vai ter um melhor desenvolvimento, tá, na escolaridade, tá, vai ter um melhor relacionamento social, vai ter, né, um emocional melhor, tá? Então, quanto melhor, quanto mais você ver essa criança, né, com deficiência auditiva e encaminhá-la, você vai ter essa criança vai ser ótima, né? Vai ter um desenvolvimento escolar, né, normal, tá? Então, olha, a incidência, né, como eu já falei lá atrás, né, de 6 a 8, né, crianças que são nascidas por 1.000, né, nascidos vivos, né, que nós temos crianças com deficiência auditiva, tá? No Brasil, né? Perdas neurosensoriais parciais, tá? E assim como, né, como hoje em dia, né, nós temos muitas crianças que estão vindo da UTI neonatal, porque até então, né, só se fazia triagem auditiva com criança que tinha, que sairia da UTI neonatal, tá? Agora não, são obrigados a realizar a triagem auditiva, tá? E obrigatória até os 3 meses de idade. O ideal seria ser realizada, né, dentro da maternidade, tá? Mas assim, tem locais, né, que a criança tem alta e vai realizar isso, né, fora, tá? O método, né, realizado, né, qual é o método, né? É a emissão otoacústica evocada, tá? Vocês viram, né, que avalia, né, o tronco, né, avalia toda aquela parte, né, a parte neural, né, da audição, tá? Ela não é a única desvantagem que tem, né, dessas emissões otoacústica evocada é que avalia apenas o sistema auditivo pré-neural, tá? Antes disso, né? Depois nós não conseguimos avaliar tanto, né, que seria o BERA, né? Mas o BERA já é um exame que tem difícil, né, realização, tá? Ele é difícil, ele precisa de sedar essa criança, tá? Então, precisa estar mamando, tem várias coisas para fazer o BERA, enquanto que esse daqui, ele é mais rápido, mais fácil, mais barato, não precisa de sedação, tá? Só a criança, né, ter um sono fisiológico e após as mamadas, tá? Então, para fazer uma triagem, ele é excelente, tá? Se der repetido, né, ele deve ser, né, testado novamente, né, deve ser feito novamente, né, quem realiza, né, é a fono, tá, que realiza, né, essa triagem auditiva, tá, e sempre deve ser feito, o diagnóstico final deve ser realizado antes dos 3 meses. E a perda auditiva, que eu já falei aqui, tá, tem alteração direta. Então, quais são as crianças que têm um risco muito alto para perda auditiva, tá? São os asfixiados, né? Crianças, né, menor do que 6, tá? No 5º minuto. História familiar de surdez congênita
infecções, né, por tosse, tá? Que é sífilis, toxoplasmose, né, citomegalovírus, o herpes, tá? São essas doenças, né, infecções congênitas, tá? A hiperbilirrubinemia também, né? Aquelas crianças que têm a bilirrubina, né, maior do que 15, tá? No recém-nascido a termo, tá? Vocês têm maior risco, né, de ter perda auditiva. E assim, em prematuro, maior que 12, tá? Septicemia, hemorragia intraventricular, né, anomalias craniofaciais, espina bífida, defeitos cromossômicos, a criança que nasce com menos de 1.500, tá? Então, tudo isso, né, e essas crianças que têm ventilação mecânica por mais de 5 dias têm alto risco de perda auditiva, tá? E realmente, né, você vê bastante criança, né, utilizando, né, o aparelhinho, né, de ouvido, né, hoje em dia, tá? E agora, né, esse aqui é o teste da linguinha, né, que é a avaliação do freno na língua em bebês, tá? Pela sociedade, o que acontece, né? Isso aí foi em 2014, né, que foi obrigado, tá? E que o Senado, ele aprovou essa lei, mas baseado no exame, tá? No estudo, né, feito por fonoaudiólogos da Faculdade de Odontologia de Bauru, tá? E o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, tá? Que é contra, né? Não precisa, né? Ela acha que o próprio pediatra vai realizar isso, faz parte do exame físico do recém-nascido, ver, né, o freno, né, da língua, tá? Não há necessidade, né, de um dentista, tá? Não há necessidade, né, da fono, tá? Então, então, na realidade, ele não acha necessária a aplicação deste teste, tá? Mas tem maternidade, né? Tem, por exemplo, no Mato Grosso do Sul tem, né? Essas crianças fazem, né? A avaliação, né? Do freno na língua, tá? Porque, na realidade, o que acontece? Por que não há necessidade? Primeiro que faz parte do exame, né, físico do pediatra, né, fazer, então, e é muito fácil você fazer o diagnóstico, tá? Porque a anquiloglossia, que é a única alteração, né, na língua que você teria que realizar, né, a cirurgia, tá? Seria a anquiloglossia, e que é muito fácil fazer o diagnóstico. Então, não há necessidade, né, de dentista, né, de fono, realizar, né, esse exame, tá? O próprio pediatra. Isso, né, é uma posição da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá, gente? Isso não significa, né, que você é contra, né? Lógico, tá? Se a maternidade, né, está colocando isso, né, oferecendo esse exame, ótimo, maravilhoso, mas é obrigação do pediatra também avaliar, tá? E agora nós vamos ver, né, o teste oximetria de pulso, né, que é o teste do coraçãozinho, tá? Vocês sabem que 30% dos recém-nascidos recebem alta hospitalar sem o diagnóstico de cardiopatia crítica, tá? Esse sim, né, é um teste importantíssimo a ser realizado, tá? Ele realiza, né, em todo recém-nascido saudável, maior ou igual a 34 semanas antes da alta do neonato. É importante ser realizado entre 24 a 48 horas de vida, tá? Tem que ser realizada, né, antes da alta do bebê, e principalmente entre 24 e 48 horas de vida, tá? Para você fazer, né, uma triagem daquele bebê que tem uma cardiopatia congênita crítica, tá? Então, vocês sabem o que acontece, né? E você realiza, né, a aferição da saturação do oxigênio, né, do membro superior direito e um dos membros inferiores, tá? É assim, você coloca, né, o oxímetro, né, no membro superior direito, tá? E o outro, né, oxímetro num dos membros inferiores, tá? E aí vocês, olha, diminui muito, né, a taxa de mortalidade, tá? A cardiopatia congênita apresenta, é cerca de 10%, né, dos óbitos infantis, tá?
E 20 a 40%, né, das cardiopatias congênitas que levam a óbito, o que é? É decorrente à má formação, tá? E que poderia ser feito o diagnóstico somente com o teste da oxiometria, tá? Então, olha, tem que dar, né, normal, maior do que 95%, tá? Da saturação de oxigênio, tá? Maior do que tanto, né, no membro superior direito quanto no membro inferior, tá? Menor do que 95, tá? É considerado anormal, tá? Não precisa ser menor do que 95 nos dois, no membro superior e no membro inferior, tá? Por exemplo, 98% de saturação em membro superior direito, tá? E 94% de saturação em membro inferior, tá? Já é considerado anormal esse resultado, tá? Então, quer dizer, você tem que estar, né? Se qualquer medida de saturação de oxigênio menor do que 95, tá? Ou que haja uma diferença maior ou igual a 3%, tá? Então, ela é anormal esse resultado. E tem que ser repetido 1 hora após. Se repetiu, deu alterado, tá? Se está confirmado, o que tem que ser feito? Um ecocardiograma, tá? Com Doppler, tá? Dentro das primeiras 24 horas e transferência desse bebê, né, para UTI, porque teoricamente nele tem um risco, né, de morte súbita, correto? Então, olha, quais são as consideradas cardiopatias congênitas críticas, né? Elas são aquelas, né? Porque são aquelas, por exemplo, olha, que quando há o fechamento, né? Aquelas que dependem da abertura do canal arterial. Quando se fecham, né? Então, o que acontece? Tá, também, né? A criança, né, entra pode vir a morrer, tá? Por exemplo, a atresia pulmonar também, né, uma patologia, né, uma malformação que também, né, se não for diagnosticado, né, ela é incompatível, tá, com a vida, tá? Por exemplo, a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, tá? Também, olha, depende, né, do canal arterial, né, o que? Patente, tá? E a cardiopatia, né, por exemplo, a transposição das grandes artérias, também é outra cardiopatia congênita, que é má formação e que é alto índice de mortalidade, né, porque ela não faz o diagnóstico, né, por isso que você tem que fazer o diagnóstico entre 24 e 48 horas, porque ali, né, você ainda, o bebê está, o sistema cardiovascular dele está passando de fetal, né, para o recém-nascido, né? Então, por isso, né, que é importante realizar precocemente o teste do coraçãozinho, tá? Isso aqui, olha, tá vendo? Ó, você coloca um oxímetro, né, aqui, um lá no membro superior direito e outro no membro inferior, em algum dos membros inferiores. Se der menor do que 95, tá? Ou em cima ou embaixo, você pode, uma cardiopatia, tá? Então, o teste do coraçãozinho deu positivo e você deu anormal, né? E necessita fazer, né, um ecocardiograma e encaminhá-lo, né, para a UTI, tá? E o teste do reflexo vermelho, tá? O teste do reflexo vermelho, o que é? É o teste do olhinho, certo? E ele, né, é um exame, tá? Também, né? Todos esses exames que nós estamos falando, o que é? É uma triagem, tá? Então, não quer dizer que vai dar positivo, né? Que vai dar anormal que aquela criança tenha, tá? Você pode dar anormal e não ter nada no coração, tá? Então, é importante vocês fazerem, isso aqui é uma triagem. Então, olha, você vai fazer um rastreamento, o teste do reflexo vermelho, você faz um rastreamento para anormalidades oculares, desde a córnea até o segmento posterior, tá? Pode ser detectado, você pode detectar, né, a catarata congênita, a retinopatia da prematuridade,
ao retinoblastoma, glaucoma congênito, descolamento de retina e hemorragia de vítrea, tá? Quer dizer, isso tudo você faz com um teste, né, extremamente simples, que vocês já viram, né, que se faz com oftalmoscópio, e o próprio pediatra, né, pode realizar. O teste do reflexo vermelho deve ser realizado antes da alta da maternidade, na primeira consulta de puericultura, tá? Você deve, né, realizar, tá? Isso, o próprio pediatra, isso é um exame super fácil e rápido, tá? Com 2 meses de vida, porque é o período ideal para realizar, né, a cirurgia de catarata. Você deve repetir com 6 meses, 9 meses e 12 meses de vida, tá? E após o primeiro ano, você deve realizar, né, pelo menos 2 vezes por ano, tá? Olha, esse aqui, né, é o normal, tá vendo? Olha, vai ficar vermelhinho, né? A pupila da criança, tá? E ó, tá vendo? É o reflexo mesmo, né? Vai refletir, né, a luz, né, do oftalmoscópio, tá? Se der, né, alguma alteração, olha, tem que estar nos dois. Tá então, ó, é de muita importância, né? Nós profissionais, né, pediatra, né, também a enfermagem, tá? É importantíssimo, né? Muitas vezes o pediatra não tem a enfermagem, vê alterado, tá? Então, vê alterado, encaminha para o pediatra ou encaminha, né, já para o programa, né, de triagem neonatal, que eles já vão, né, ser todo organizados. Geralmente eles ligam, né, fazem uma busca ativa se há alguma alteração do teste do pezinho, tá? Então, é muito para quê? Para que todos eles, né, quanto mais rápido intervir para essa criança, melhor o prognóstico dessa criança, tá? Isso aí vocês viram, né? E são tratamentos, por exemplo, a fenilananina e a deficiência da biotinidase são coisas simples, somente a dieta, tá? Já vai ser resolvido, tá? Então, é muito importante nós estarmos atentos à triagem neonatal, tá? A enfermagem, toda a fono, né? Todo mundo, né, atento, qualquer alteração, acompanhar essa criança, tá? Então,